O Francis Fanon ele traz para a gente que antes de nos transformarem em escravos enquanto condição ontológica, escravos mesmo, não é escravizados não, porque escravo é um sujeito paciente da ação de um agente. Sim. Escravo, ontologicamente, alguém que nasceu para ser escravo, uma marca indelével, foi isso que aconteceu com a gente. A gente não se tornou, pessoas negras se tornaram escravizadas por dívida, não se tornaram escravizadas por conflitos, como acontecia, por exemplo, as comunidades, né? Por exemplo, o Império de Kush, que guerreava com outro império africano, e todos os outros. E aí, tipo, escravizava essa comunidade, amanhã essa comunidade se levantava, ganhava uma guerra e escravizava a outra. Sim. Não era uma condição indelével, não era uma marca. Pra gente aconteceu isso, tanto que apagaram a história, recomeçaram a história. A humanidade surgiu em África há 350 mil anos, mas a gente só sabe de 1500 para cá, na verdade, de 1600 com a chegada dos povos banto. É o que a gente sabe sobre pessoas negras no Brasil. É doido isso, né? É escroto. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem possa interessar. É o que eu falo para vocês. Não vão contar a história de negros vencedores. E não vão contar a história para vocês que na Idade Média, os mouros... Pega um livro chamado Charles River, Os Mouros. Você vai entender que quem civilizou a Europa foram os negros. Não existiu Idade Média para os negros. Foram eles que civilizaram a Europa. Banheiro público? Quem foi que levou para a Europa foi o negro. Os mouros. Foram os mouros. Você sabia que mouros também casavam com brancas? Na Idade Média? Para a Europa. Os mouros casaram com brancas. Quem deu o nome mouros foram os romanos. Existiu centurião também romanos na Roma Antiga. Negros. Negros que cuidavam de 100 homens. Então querem contar a história para vocês de 1500. Mas o negro ele já é muito antigo. Antes da Europa existia a África. Já o continente africano sempre existiu. A Europa foi criada depois da queda do Império Romano. Aí vieram os germânicos, vieram os francos, né? Teve ascensão com Carlos Magno. Aí foi criada a Europa, com a Igreja Católica, que teve muita força, que ajudou muito também a formar a Europa. Mas o continente africano já existia. O continente africano já existia. O que existia na Europa era povos bárbaros. Era povos bárbaros. Não era um povo civilizado. Então quem civilizou foram os africanos. Muçulmanos. Do norte da África, Península Ibérica, Mauritânia. Foram eles que civilizaram. Então o negro ele vai contar a história do negro sempre como um negro perdedor desgraçado. Esse povo de esquerda vai contar isso aí. Por mais que Francis Fanon ele fala do seu livro Pele Negra, Máscara Branca, por mais que ele critica o colonialismo e a branquitude, a famosa branquitude, ele vai criticar muito também os negros que são um bando de ditadores no continente africano. A parte dos livros que geralmente os negros leem é sempre aquele que ele está criticando o colonialismo, ele está criticando a branquitude, ele está criticando o modo com que os brancos falam com o negro, que coloca ênfase de fato no racismo. Ele vai falar isso, mas ele também vai criticar muito, muito mesmo os ditadores africanos. O problema é que ele não fala da religião muçulmana. O que me estranha no Francis Fanon é que ele não fala da religião muçulmana. Ele não cita os mouros, ele não cita a religião muçulmana que escravizou a África. Ele não vai citar isso. Ele não cita a escravidão muçulmana, né, que durou do século I até o século XII. Foi pior do que a europeia. Foi pior do que a europeia. Então, o negro quer contar a história de 1500. Não é que a história do negro foi apagada. Não. É que o negro brasileiro, e ele ainda sendo de esquerda, ele não faz questão de contar a história das conquistas dos negros. Eu vou fazer não vou falar um documentário não, mas eu vou dar uma aula só dos mouros, tá? Os mouros. E vou usar, por sinal, o livro de Charles Rivers. Tá bom? Um abraço.